Pod Castrum, o podcast do Reino de Castrum. Olá, galera! Sejam bem-vindos ao Pod Castrum. Vocês acreditam que os nossos feiticeiros nunca tinham visto um circo? Pois acreditem, nunquinha! Hoje vamos falar do encantamento que Carmina e Magnus tiveram quando a grande lona circular e multicolorida do circo estava sendo montada pela primeira vez no Reino de Castrum. Tá, eles não eram feiticeiros ainda e nem tinham entrado para a escola de magia, mas já eram bem curiosos. Qualquer novidade que percebiam, queriam saber do que se tratava e faziam perguntas e mais perguntas. Não sossegavam até ter todas as informações. Imaginem o movimento que dá um circo sendo montado. E agora, imaginem a surpresa quando Carmina e Magnus souberam do que se tratava. O mais legal deste episódio é que ele foi inspirado na história escrita pela Brenda Soares Del Souto, de 11 anos, que é a aluna da professora Giseles na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fioravante Weber, que fica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Sim, foi a Brenda, do 5º ano, que teve a ideia de colocar um circo na nossa história. Então, acomode-se confortavelmente. A aventura já vai começar. Eu sou a Vivi Costa, autora dos livros da série literária Primum, o primeiro livro do mundo. Carmina morava com sua mãe em um local um pouco distante do Castelo de Castrum. Elas iam até o centro do reino uma vez por semana, pelo menos. É que na grande praça do reino acontecia a feira onde eram comercializados produtos como alimentos, temperinhos, artesanato e até vestimentas. Em uma dessas idas à feira, Carmina observou que alguma coisa diferente do habitual estava acontecendo, ali bem pertinho, do outro lado da praça. Será que vai ter um torneio e eu vou ver o meu time favorito? Foi a primeira ideia que lhe ocorreu. Diferente de Carmina, Magnus já morava no Castelo de Castrum, pois seu pai e sua mãe eram conselheiros do reino. Do alto da torre do castelo, Magnus enxergava toda aquela movimentação da feira e também ficou impressionado quando viu a lona multicolorida virar pouco a pouco uma grande tenda. Nossa! Como eles conseguiram transformar isto em uma tenda? E tem portas, disse Magnus. Não demorou muito, tanto Carmina quanto Magnus já estavam bem próximos, observando toda aquela movimentação e fazendo muitas perguntas, é claro. Foi a mãe de Carmina que lhes explicou que se tratava de um circo. Um circo? Mas o que é um circo? Perguntaram. Ah, só vendo para saber. Vamos perguntar quando começam as apresentações, disse a mãe de Carmina. Apresentações? Teremos apresentações? Perguntaram. No dia seguinte, já era possível ouvir a alegria de uma trupe de artistas circenses pelas vielas de Castrum. Eles anunciavam o espetáculo através de um enorme megafone. Venham todos ao circo! Pronto, não faltava mais nada. Vontade já tinham, curiosidade também, e agora já sabiam quando as apresentações aconteceriam. Então, Carmina foi ao circo levada pela sua mãe, e Magnus, como seus pais tinham reunião do Conselho do Reino, foi com seu avô. Antes mesmo do espetáculo começar, já tinham comido pipoca, maçã do amor e andado num carrossel que ficava logo na entrada do circo. Quando foram para os seus lugares, ouviram: Respeitável público! E o palhaço Catavento foi o primeiro a se apresentar. Chamou pessoas da plateia para fazer parte do número e adivinhem quem foi o primeiro a ser escolhido. Ah, vocês pensaram no Magnus, não é mesmo?
Lamento informar, mas o Magnus chegou a se esconder embaixo da arquibancada para não ser escolhido. Pode não parecer, mas o Magnus já foi bem tímido. Agora, acertou quem disse que foi o Malik o escolhido. Tá, ele ainda não era conhecido como o Mago dos Ventos, mas a gente desconfia que o palhaço catavento tenha despertado a atenção de Malik sobre os poderes do vento. Depois vieram malabaristas, equilibristas, trapezistas e um mágico que conseguia fazer objetos sumirem. Daí foi a vez de Carmina ser escolhida para participar de um número de mágica. Com a capa da invisibilidade, o mágico fez seu truque ao som do rufar de tambores. Sim, Carmina desapareceu diante de todos os espectadores. E foi um momento de muito suspense. Todos se perguntavam: será que o mágico conseguirá trazer Carmina de volta? Sabe-se lá de onde? O silêncio na plateia era absoluto. De repente, ao movimentar a sua capa da invisibilidade, lá estava ela, a nossa Carmina, que adorou participar do número de magia. Foi uma grande emoção, segundo ela contou para todos ao seu redor. Terminado o espetáculo, Magnus saiu aliviado e disse ao seu avô: "Ufa, ainda bem que não escolheram para este número de sumiço. Morro de medo." Deixe-me contar para vocês que, depois de ir ao circo, Malik começou a observar os poderes do vento de verdade. Não só do vento, como do redemoinho, da ventania, dos furacões e dos tornados. Então, é bem provável que o palhaço catavento tenha sido um dos responsáveis por inspirar o surgimento do Mago dos Ventos. Carmina, por sua vez, ficou muito impressionada com o mundo da magia. E quando ia para a biblioteca do reino, frequentemente procurava livros que tratassem desse assunto. Foram muitas as histórias de mágicos famosos, truques milenares de todo mundo que ela conheceu através dos livros. Já Magnus teve que, primeiro, superar sua timidez. Mas seu avô nunca perdeu a esperança que ele se tornasse um dos feiticeiros guardiões do Primum, o grande livro mágico. Para ajudar o neto, sempre o levava junto nos torneios que eram promovidos pela Escola de Magia do Reino e o inscrevia para participar em uma das torcidas. Era um bom começo. Por enquanto, nós ficamos só imaginando como Magnus se sente quando tem que se apresentar e falar diante de muitas pessoas. Por acaso você tem alguma ideia? E se você fosse participar de apresentações artísticas, como você reagiria? Que emoções passariam pelo seu coração? Estamos curiosos para saber. Quem sabe, quando um circo passar por aí onde você mora, você já tenha amadurecido a ideia de ser artista, nem que seja por breves momentos. Então, vai lá na nossa página no Face ou no Insta e nos conte. Procure por Livro que Te Quero, tudo junto. Um beijão da escritora Vivi Costa e até o próximo Podcastrum! Este podcast é uma realização do Ministério da Cultura do Governo Federal, da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul e da LFC Cultural, com recursos da Lei Paulo Gustavo. É inspirado nas histórias de Primum, o grande livro mágico, da escritora Vivi Costa, e no roteiro do espetáculo teatral A Magia do Livro, da Foco Produções. O episódio foi escrito e narrado por Vivi Costa. Edição de áudio é da Foco Produções. Recursos de acessibilidade de Graziele Pavan. Produção da LFC Cultural.